Então, meu nome é Sileno de Oliveira Conceição, nome artístico Sileno. Eu nasci em Nova Olinda do Norte, mas fui adotado por Manaus. Essa que é a verdade, com poucos dias de nascido, meus pais retornaram a Manaus. Meu pai, na época, era funcionário da Petrobras e foi deslocado para Nova Olinda. E aí minha mãe também o acompanhou, mas devido às condições da cidade ainda muito pequena, né, e ela sentiu que não tinha condições de criar um filho ali. Então retornou a Manaus, todo mundo. E aí eu digo que realmente sou adotado por Manaus. E aqui a minha infância foi uma infância muito bacana, né? Graças a Deus, né? Tive todas o privilégio das brincadeiras da época, barra-bandeira e manjas e outras coisas que aquela infância da época de 70, 60, aliás, né? Que eu sou de 58, em Manaus já, no bairro de Adrianópolis, né? O meu avô foi um dos desbravadores do bairro de Adrianópolis, né? A gente sempre foi de uma família muito humilde, ele foi um dos primeiros a chegar ali. E aí pegou um terreno lá e fez a casa dele e deu uma casa para minha mãe, para nós morarmos. Então aí foi chegando os outros, chegando os burgueses e tomando conta, e a gente acabou saindo de lá depois de um certo tempo. Mas a minha infância toda foi em Adrianópolis, né? E futebol, campo e aquela coisa toda, molecada. Estudei aqui no Ramazotti. Eu fiz primeiro o primário, que era ainda Nossa Senhora de Nazaré, o nome do colégio. Não sei se é ainda hoje. Eu sei que aí o ginásio já era Ramazotti, né? E depois, quando a gente saiu de Adrianópolis, fomos para o bairro de São Francisco, eu já na adolescência. E aí já fui para o Márcio Neri e depois escola técnica, né? Me formei na escola técnica como técnico em estradas, sou formado pela escola técnica. Hoje é IFAM, se eu não me engano, acho que é IFAM, não é? Mas também foi uma experiência muito bacana. E aí, já na década, na escola técnica, eu integrei a primeira banda musical da escola técnica e, por incrível que pareça, era instrumentista. Então, toquei saxofone na banda da escola técnica. E depois, saindo de lá, estudei flauta transversal também. E aí o maestro da banda da escola, ele era na época presidente da Ordem dos Músicos. Era um mineiro, eu não estou recordando o nome dele agora, devido a muito tempo atrás, mas era um mineiro que estava regendo a orquestra da escola técnica e era presidente da Ordem dos Músicos aqui em Manaus. E aí falou que eu poderia fazer o teste para músico profissional, né? Que eu tinha capacidade para isso. E aí, quando eu fui fazer o teste na Ordem dos Músicos, eu já fiz para vocalista e violonista. Eu sempre amei o violão, né? E aí, graças a Deus, passei. Naquela época eu lembro que era um concurso muito rígido. Acho que no meio de quase 30 candidatos à carteira da Ordem, eu fui o quinto colocado e só foram os 5 que passaram, que atingiram a média da época. E aí, logo em seguida, para minha sorte, eu conheci o Adonai, esposo da Eliana Prince, que eu saí da Belo Horizonte para São Francisco, mas continuava frequentando a Belo Horizonte. Sempre gostei do bairro lá, da rua. E aí ele tocava violão e a gente começou a trocar as informações de violão. Aí ele gostava das mesmas músicas que eu, dos mesmos cantores, Milton Nascimento e Maria Bethânia, aquele pessoal todo da Tropicália, né? E aí a gente foi cada vez mais fortalecendo essa amizade. Aí a Eliana também começou a chegar junto, que ela morava também na rua Belo Horizonte. E a gente brincava, final de semana, de tocar, se divertir lá mesmo, na rua, tocando e cantando. E aí o irmão dele, o Alderi, se tornou empresário de uma banda de baile, chamada Super Som. E aí surgiu uma vaga para guitarrista. E o irmão dele, o Adonai, né, tocava violão, aí ocupou essa vaga de guitarrista. Logo em seguida saiu um vocalista também da banda. Aí ele chamou a Eliana Prince para integrar a banda. E depois de alguns meses saiu outro vocalista, aí ele me chamou. Aí ficou esse trio, eu, a Eliana e o Adonai, né? Todos contemporâneos. E aí, paralelamente a isso, a gente já começava a militar nessa coisa de compor, né? Então formamos uma banda alternativa com os mesmos integrantes da banda de baile, que se tornou a Banda Transcendental. E aí fomos para o primeiro festival, e aí foi o meu teste de fogo. Eu consegui aprovar 2 músicas no festival para concorrer, e na final a gente ficou com menção honrosa. Eu tenho certeza que, pelo público, talvez alguns jurados, com certeza acho que nós merecíamos um primeiro lugar. Mas por sermos novos, e naquela época tinha as figuras carimbadas, músicos
excelentes da época, já vinham há muito tempo, como Arnaldo Garcês, Torrinho, Gerê, Roberto Dibo, eram as feras né, que já dominavam o cenário cultural em Manaus. E aí talvez por isso nós sermos novos, aí eu acho que de repente, não, a gente dá menção honrosa aí para essa banda e eles têm muito caminho ainda pela frente. Eu acho que aconteceu isso, eu acredito que tenha sido isso. Mas foi legal, como primeira experiência, né, primeira vez no festival, e aí a gente tocou. A música do festival eu não vou conseguir lembrar agora. Tem uma que eu defendi no festival, mas já foi num outro festival que é bem antiga, anterior a que eu gravei primeiro, que é Ana, que é uma música em homenagem à minha mãe, né? Sua infância triste me comoveu tanto que não me contive e me acabei em prantos, só em pensar que alguém não teve infância, só em saber que alguém não foi criança e que ainda luta contra o tempo, contra o vento, contra o mundo por um lugar. Oh, Ana. Então essa foi uma das músicas do festival. E aí, saindo do Super Som, né, eu fui contratado para uma banda chamada Expressom, o som sempre me seguindo, né? Aí eu fui para a banda Expressom, que isso já era no final da década de 80, New Wave estourado, então a gente tocava Paralamas e outros da época, né, dessa época do New Wave. E aí foi bem bacana também essa experiência, aí já encontrei com um baterista chamado China, o Ronaldo Alves, o baterista do Carrapicho, né, ele integrava essa banda também, e a gente fortaleceu também uma amizade muito bacana, passei alguns anos lá, depois saí para ir para a banda Aristocratas, que era uma banda mais elitizada e que tocava muito no Rio Negro, né? E eu sempre odiei aquela coisa do black tie, do paletó, do smoke. Eu nunca curti essa coisa. Então, lá dentro do Rio Negro, a gente tinha que tocar daquele jeito. E, como eu gostava de música, né, e a banda era uma oportunidade legal, que era uma banda que tinha uma visibilidade muito boa. E aí, fiquei vários anos com a Aristocrata. Foi uma experiência muito legal, aprendi muita coisa. E aí teve um fato muito interessante, que num show, a gente fez um pré-show da banda Rádio Táxi, que estava estourada na época, e aí a gente, acostumado a tocar no Caçam, era no Caçam, e aí devido à procura do povo, tumultuou aquela área lá do Caçam e a banda não conseguiu chegar no horário, e a gente tinha acabado o repertório. Aí um olhou para a cara do outro e o povo animado e pedindo, aí eu fui tocar um repertório que era um lado B, mais ou menos, né? Jovem Guarda. Quando eu toquei, peguei uma vaia de mais de 10 mil pessoas. Imagina você, o líder da banda, cantando e 10 mil pessoas te vaiando. E eu avancei, né? Foi uma coisa muito rápida. Digo, ou eu apanho aqui, ou eu... Aí eu avancei no palco, para frente do povo mesmo cantando, e daqui a pouco o povo estava dançando e aplaudindo, aí tirei de letra, graças a Deus. Durante essa minha trajetória, eu tive grandes momentos de parcerias, né? Dividir palcos com figuras bem conhecidas no cenário nacional. Fui convidado várias vezes para fazer pré-shows, né? Eu não gosto muito dessa palavra de pré-show, né? Acho que todo mundo, como profissional, acho que tudo é show. Mas o pessoal às vezes adora falar em pré-show, mas tudo bem. E meu primeiro pré-show foi do Beto Guedes, foi no ginásio do Rio Negro, e foi uma coisa bem legal, um ginásio super lotado. Feira Hip já era assim estourada em Manaus, né? E foi muito bacana fazer aquele pré-show pro Beto Guedes. E o show dele também foi maravilhoso. E a gente trocou ideias depois, conversando e bacana. E aí depois teve convites também para fazer o pré-show do Geraldo Azevedo, que veio várias vezes em Manaus, também fiz pré-shows dele. Emílio Santiago, saudoso Emílio Santiago, né? Flávio Venturini e teve um lance também muito interessante desses pré-shows, onde eu fui barrado também, né? A artista sofre essas coisas, né? Eu fui convidado para fazer o pré-show do Maurício Matar no Estúdio 5. E eu ensaiei com a banda e tudo e me desloquei para lá no momento, né? No dia do show. Aí fiquei no camarim aguardando o momento de se apresentar. Quando veio a produção do show local, não vou citar nome, que é uma pessoa bastante conhecida, e ele não teve culpa. E ele chegou comigo e disse, Leno, aconteceu um probleminha aqui muito sério. Foi que o Maurício Matar falou que se tiver pré-show, ele não sai nem do hotel. Não é para ter pré-show no show dele.
E eu simplesmente me retirei do local. Então, coisas que acontecem na vida de um músico, né? Mas tive muitas alegrias em outros pré-shows também muito interessantes. O Zé Cabaleiro, uma coisa que foi bem legal, marcou muito essa minha trajetória, que eu não conhecia o Zé Cabaleiro pessoalmente, sabia do sucesso já o admirava. E aí eu tocando no palco, ele já estava lá no Estúdio 5 também, no camarim, e eu tocando. Quando eu toquei Luzes, aí as pessoas cantaram junto comigo e tal. Quando eu terminei o show, que eu voltei pro meu camarim, aí o empresário dele falou assim, o Zé Cabaleiro quer te conhecer, tá te chamando no camarim. Aí eu fui lá, cheguei lá, disse, que música é aquela que você tocou? Aí eu falei, Luz, cara, que música bacana, eu quero essa música, você tem aí? E para minha infelicidade eu não estava com CD lá, e não pude passar essa música para ele. Talvez tivesse até gravado hoje em dia, né? Mas o bom foi esse reconhecimento, né? Dele saber que tinha qualidade a música, e me chamou lá, e foi bem bacana. Zélia Duncan também, eu fiz um show bacana, já foi na Ponta Negra lá. E foi um show bem bacana também, dividindo. Então, eu tive essas experiências bem legais com nomes mesmo, figuras carimbadas da nossa música, né? Eliana Prince, então, nem se fala, né? Minha contemporânea, mas sempre que vem em Manaus, ela sempre me convida. Regravou Luzes, né? Uma das melhores gravações também. Tem uma regravação de uma música chamada Mimo de Beija-Flor, que eu acho que vocês conhecem, tocar um pouquinho aqui rapidinho. Mais um dia se passou e nem sequer ouvi a tua voz. Você não liga mais pra mim. Pra que tanto silêncio e mistério? Me liga e diz que perdoou teu amor pra mim. É Mimo de Beija-Flor. Essa música eu gravei, acho que no terceiro CD, quarto, não estou bem lembrado. Mas a melhor gravação pra mim, sem hipocrisia, nada, é com o saudoso Amílcar Azevedo. Aquele cara era de uma voz, de uma elegância, assim, incontestável, incomparável. E ele pediu essa música para regravar. Quando eu ouvi, que coisa bonita. Outro dia eu estava no barzinho tocando, o irmão dele apareceu e pediu para tocar essa música para relembrar, né, do irmão. E a gente perdeu ele muito cedo, mas tá lá gravado na voz do Amílcar, essa música Mimo de Beija-Flor. Quem puder, tivesse CD e puder escutar do Amílcar, é bem interessante essa gravação. E aí outros, Asos do Pagode gravou Luz, né? Luz é a música mais gravada, na verdade, né? Asos do Pagode, Eliana Prince, eu acho que Bela Queiroz e outros e outros. Então, de regravação, graças a Deus, os colegas aí sempre, não por ser amigo do Sileno, mas porque eles curtem a música e acabam regravando. E eu me sinto muito feliz por isso. E voltando a falar de festival, como eu falei, né, foi um trauma bem marcante na minha carreira, não ter ganho um primeiro lugar. E depois de mais de 15 anos, surgiu o Festival Amazonas de Música. E eu pensei, caramba, acho que eu vou voltar ao festival, vamos ver. Aí fui no primeiro, inscrevi uma música, passou para concorrer, chegou à final, mas não deu em nada. Aí no segundo ano, acho que foi o segundo ano, eu não me inscrevi. No terceiro, aí resolveram fazer em Parintins, né? A SEC resolveu fazer o Festival Amazonas de Música em Parintins. E aí eu tinha composto uma música chamada Novenário, uma música que fala em Cosme e Damião. E eu, por ser espírita, né, eu acredito muito nessas coisas, nessa energia. Aí eu liguei para a Carine Aguiar. Eu digo, acho que eu não vou defender essa música, não. Vou ligar para a Carine Aguiar, que ela está começando a carreira, e eu vou pedir para ela disputar essa música, defender para mim. E eu liguei, ela falou, pô, Sileno, seria uma honra fazer isso por você, defender tua música, o teu trabalho eu conheço e tal, mas eu estou com um projeto para São Paulo e tal, não vou estar nessa época em Manaus. Aí eu falei, caramba, então vai ser eu mesmo, porque acho que essa música tem a ver com o festival, eu gosto muito da música. Aí inscrevi, aí na pré-eleição foi incluída, e aí a gente aí no primeiro dia a gente conseguiu passar para a final, e na final, para minha surpresa, diante de tantos caras bons, Salomão Rossi, até o pessoal de Parintins mesmo, e lá concorrendo, e aí eu consegui vencer com o primeiro lugar. Aí tirou todo aquele trauma, foi embora, né? Graças a Deus. E a música é essa daqui. Era um baiãozinho misturado com as coisas meio de Recife. Oh, dona de casa, deixa a louça no varal, vem pra sala conversar. Prepare a toalha branca pra forrar o altar da santa no dia do Salvador.
Prepare a toalha branca pra forrar o altar da Santa no dia do Salvador. Em fogos de artifício pra cumprir aquele ofício. Acabei esquecendo a letra agora. Posso refazer de novo, né? Tem problema? Então vamos refazer, né? Oh, dona de casa, deixa a louça no varal, vem pra sala conversar. Prepare a toalha branca pra forrar o altar da Santa no dia do Salvador. Prepare a toalha branca pra forrar o altar da Santa no dia do Salvador. Alegria e fogos de artifício pra cumprir o nosso ofício. Ai, agora deu branco da música. Deixa eu ver se eu lembro aqui rapidinho, peraí. Acho que é essa daqui. Ok? A flor do desejo e do maracujá, eu também quero beijar. Já fogar, já guerra que há. Eu também quero beijar. Do farol da Barra ao Jardim de Alá, eu também quero beijar. Da pele morena daquela colar, eu também quero beijar. Beijo a flor, mas a flor que eu desejo eu não posso beijar. Ai, amor, já fogar, já guerra que há. Festejo. Então essa música, A Flor do Desejo do Maracujá, era uma das canções mais pedidas na época que eu comecei em barzinhos, né? E foi bem bacana, porque meu início em barzinhos, quando eu saí das bandas de baile, como eu falei anteriormente, a banda de baile foi muito legal para o aprendizado, né? Então eu tocava todos os estilos de música, bolero, forró, MPB e todos os estilos de música. Então foi legal como aprendizado. Mas aí eu pensei o seguinte, se eu continuar em banda de baile, eu vou sempre estar fazendo o nome da banda e não o meu. Então eu digo, eu preciso realmente, como compositor também, que eu já tinha sido aprovado em festivais, né? Digo, então eu preciso fazer meu nome e minha carreira solo. Aí optei por barzinho, aí saí das bandas. E meu primeiro barzinho foi um bar chamado Ziriguidum, era na Belo Horizonte também. E aí era um bar muito bacana do momento. E aí fiquei, acho que um ano e pouco lá. Depois surgiu o Paulus Bar. E foi realmente o Paulus Bar que projetou o nome Sileno. Esse foi o ápice assim, da minha carreira solo. Como eu tocava e toda a sociedade manauara frequentava o Paulus Bar. E aí eu já conseguia levar o público já para teatro, para auditórios, onde eu fazia shows autorais já, que eu já estava compondo, né? Bastante, então as pessoas já me acompanhavam. Então eu devo muito isso ao Paulus Bar, que foi o que projetou realmente o nome Sileno. E aí fui dando continuidade, em festivais, aí FECANE, né, e sempre me inscrevendo. E eu sempre fui relacionado para disputar festival, né? Mas eu fiquei com um trauma muito grande durante anos, que eu nunca tinha conseguido um primeiro lugar. E eu já tinha conseguido melhor letra, intérprete, arranjo, segundo, terceiro, quarto, quinto, todos os prêmios, menos o primeiro. Aí eu fiquei decepcionado de um certo tempo, eu digo, não, vou parar, já que não consegui o primeiro, é melhor dar uma parada e ficar como atração de festival, que é muito mais vantajoso. Tem um cachê ali fixo e eu não fico com aquela tensão e querendo ganhar o festival. Aí me afastei mais de 10 anos de festival. Aí, e uma das músicas do festival, voltando um pouquinho, foi Feira Hippie, foi no festival de verão, lá do Parque 10, que eu, juntamente com o Raulney, a gente era parceiro pra caramba, mas a música é totalmente autoral, né, minha, tanto letra quanto música, e foi uma das músicas que foi destaque desse festival. Não lembro qual foi o prêmio que nós ganhamos, sei que não foi o primeiro, mas Feira Hippie foi o início também de tudo, e a primeira canção gravada minha, né. Feira Hippie, hiperfeira livre,
feira hippie, hiperfeira livre, calça velha desbotada, um cabelo embaraçado, armar tenda na calçada, bolsas, sapatos bordados, ocupar as belas praças, não ter outra atividade, libertar seres e raças, não ter pátria nem cidade, feira hippie, hiperfeira livre. Então foi isso, Feira Hippie foi a minha primeira gravação, né? Logo em seguida, depois que eu participei desse festival, teve um disco chamado Nossa Música, que surgiu de um projeto realizado no Teatro Amazonas, da época em que o Gilberto Mestrinho era governador do estado. E aí o secretário de Cultura era o Guto Rodrigues, e ele resolveu fazer esse projeto Nossa Música, com os artistas locais que compunham, que tinham músicas autorais. E aí eu participei desse projeto, e aí ele convidou um pessoal de São Paulo para fazer essa gravação, que Manaus não tinha estúdio nenhum de gravação, né? Então ele contratou um pessoal de São Paulo para gravar ao vivo. Ele deslocou numa sala, num ambiente, com todos os equipamentos que eles trouxeram, aí seria gravado tudo ao vivo. E por incrível que pareça, eu não tinha sido relacionado, me esqueceram, né? E aí eu fiquei em stand-by. Aí o pessoal gostava tanto de mim, da minha música lá da Fundação Cultural da época, que aí me ligaram, Sileno, fica em stand-by que se surgir uma oportunidade, tu grava, tu avisa teus músicos, a gente vai tentar te encaixar. E para minha sorte, no dia que o Arnaldo Garcês foi gravar, ele deu lá um piti, não sei o que foi que houve, ele discutiu com o povo lá e resolveu não gravar mais a música dele. E aí me ligaram na hora, Sileno, se tu quiser gravar é agora, teu espaço, o Arnaldo Garcês desistiu e tu quiser gravar é agora. Eu acionei os músicos, todos aceitaram, fomos para o estúdio e gravamos. E foi tão bacana porque desse disco eu lembro que as músicas mais tocadas foram Renovação, do Candinho, a mais tocada, Porto de Lenha, e a terceira mais tocada foi a minha, Feira Hippie. Foi muito bacana, essa é uma coisa que eu não estava nem nessa escala, não estava nem escalado para fazer, e acabou sendo uma das músicas bem tocadas. Isso daí também ajudou a me projetar bastante, né? E aí eu continuei em barzinhos, né, e fazendo também esse trabalho autoral. Em 2000 já, na época, no ano de 2000, aí eu já tive um outro convite, já na Secretaria de Cultura do Estado, né, da SEC, no caso, para ir representar o Amazonas na Alemanha junto com um grupo de artistas. Isso foi, acho que, o ponto mais alto assim, na minha carreira, que eu sempre costumo falar nas entrevistas. Porque eu sempre gostei de viajar, mas nunca tinha sonhado em ir tão longe, né? Foi 19 horas e meia de avião, né? Até a Alemanha, em Hannover, numa feira Expo 2000. Era uma feira onde 120 países estavam expondo e cada um levava a sua cultura. E Manaus teve um stand onde os artistas também, eu, Raiz Cabocla, Lucilene e outros que foram também comigo. E foi bem legal a aceitação, né? A música brasileira, por incrível que pareça, é muito bem aceita, principalmente na Europa, né? E a gente fez na sala onde estava a programação, e aí chamaram a gente para fazer num outro lugar também, era tipo um hotel, alguma coisa assim, que eu fui também junto com os outros artistas. E foi muito legal para o meu crescimento, amadurecimento. E saber que você, quando sai de Manaus, não tem que ter medo. Eu sempre falo isso para os colegas músicos, né? Porque nós temos, assim, eu costumo falar que nós temos aqui uma carta na manga. Porque quando se fala em Manaus, ainda tem uma mentalidade lá fora, até mesmo dentro do Brasil, mas nos grandes centros, de que aqui você só batuca, né? Deve ser música de índio, aquela coisa, né? Aí quando você chega e toca um jazz, toca um samba, daí as pessoas ficam, caramba, gente, tem isso por lá, né? Toca um blues e tal. Então, quando a gente chega, sempre surpreende. Quando fala que é de Manaus, cara, aí você tira um som bacana, as pessoas ficam surpresas. Então, eu sempre falo, não tenha medo quando for convidado para representar o Amazonas, saia e mostre o que você sabe fazer. E aí foi bacana. Então, aí eu continuei disputando festivais, já comecei a gravar os CDs, né? Já comecei a fazer os primeiros CDs. Aí veio Luzes, que é uma música bastante conhecida, né? Que foi uma coisa que... Essa música, até nos shows de reggae, eu sou obrigado a tocar às vezes. Não que eu não goste, mas show de reggae não tem nada a ver com Luzes, que é bossa nova, mas o público é que manda, né? E é isso aqui. Não adiantou de nada pegar a estrada e vir pra este lugar. Você apareceu na noite passada, num pouso de emergência sem me avisar. Cruzou o meu espaço, invadiu meu sonho, levou todos os planos pra te conquistar.
o que você quer de mim, me iludir, me acordar, e me deixar assim. O que você quer de mim, me iludir, me acordar, e me deixar assim. Então, já em 2016, né, eu comemorei os 36 anos de carreira e foi um show bem bacana, feito no Teatro Amazonas, com alguns convidados, com a Júlia Carvalho, com o Nicolás Júnior. E foi um CD onde eu fiz uma releitura de tudo que eu já tinha feito, né? Na época eu estava, a minha discografia hoje em dia está com 13 CDs, eu acho que eu estava no 11º CD, acho que por aí. E aí foi bem interessante, um show bem produzido e uma banda bem bacana também, as pessoas compareceram, o que é mais importante, o público. E aí foi uma celebração bem interessante, esses 35 anos, 36 anos, 35, né? Falei 36 agora, mas 35 anos. E aí esse CD, esse show também gerou um CD, né? Logo em seguida eu fiz um CD comemorativo, os 35 anos de carreira, onde eu fiz uma releitura também de algumas canções antigas, mas também incluí algumas músicas novas também nesse CD. Então ficou uma coisa, né, não só de releitura. Eu fiz um mix. E aí, aproveitando novas composições e coloquei também no CD. Porque eu sou meio assim também, meio ansioso, né? Quando eu componho, eu já quero concluir, já quero gravar. Eu não gosto de ficar esperando, botar na gaveta para quando tiver a oportunidade de gravar, não. Vou compondo, eu já quero completar o CD para logo gravar e mostrar para o povo o que é que tem de novo. Eu sou meio assim, ansioso. E também individualista. Eu tenho poucos parceiros assim na música, né? Eu gosto sempre de fazer a música e letra já tudo junto. Dificilmente eu tenho alguns parceiros, os parceiros que eu lembro é o José Cardoso, né, que é inclusive um bom letrista e compositor do Caprichoso, né? É um cara bem bacana, tem uma sensibilidade muito boa para compor, para escrever. E ele me deu algumas letras e eu fiz algumas músicas em cima da letra dele. Outro parceiro é Eliakim, lá de Boa Vista também, fiz também com ele, parceria, regravei música dele. E deixa eu ver se eu lembro de outro parceiro, não sei, não estou lembrado aqui no momento, mas são pouquíssimos mesmo os parceiros assim de composições. Eu sempre gosto muito de compor sozinho, me recolher e ver aquele tema, aquela coisa que vem na mente e fazer. Tem uma música, né, falando em composição, uma música bem interessante também, que tem um fato bem legal, é www I Love You, que fala da internet, né? Então, na época, eu não sabia nem mexer naquela máquina no computador, né? Então, eu tinha uma namorada que ela pegava no meu pé direto. Ela dizia, cara, tu tem que se atualizar, senão tu vai ficar para trás. E eu, não quero nem saber, não, mas tem, porque tem. E aí eu fui para um estúdio gravar um CD, e aí eram 10 músicas, e eu já estava encerrando o CD. Quando eu fui ouvir todas as músicas, tinha uma que não casava com as outras 9, né? Era totalmente diferente de todas as outras, assim, em ritmo, em letra. Eu digo, cara, essa música não encaixa no CD, e o que eu faço? Tem 9 músicas, no mínimo tem que ter 10, eu acho, era o meu pensamento. Aí eu lembrei na hora no estúdio, né, gravando, ela de caramba, posso falar da internet, que é uma coisa bem atual. Aí eu peguei o violão, fui compondo e escrevendo. Aí quando terminou de, cara, vamos gravar essa aqui. Aí entrei no estúdio de novo com as músicas, aí fui gravar, gravei um violão e voz, aí eu fui ouvir, não, esse violão não tá legal. Aí, cara, vamos gravar agora com violão corda de aço. Aí, deleta esse violão corda de nylon, vamos fazer com aço. Só que o operador de som não tinha deletado o violão de nylon. Aí gravou o de aço. Aí quando a gente foi ouvir, ele colocou os dois. Aí ficou maravilhoso. Caramba, bicho, quando as coisas têm que acontecer, não tem jeito. Aí fica isso aí. E a música acabou tocando nas rádios, uma das mais pedidas também. Acho que depois de Luzes, deve ser a mais pedida. Noite, solidão, eu preso aqui na sala. Minha fala antiglobalizada, antivírus, antiquada, só entende o coração. O mundo gira, avança e eu aqui parado. Um internauta algemado, sem saída e direção. Vivo numa era que não é a minha. Odeio toda a tecnologia que deleta o sentimento. Quero te mandar um e-mail, entrar no bate-papo, escanear o teu retrato, digitar I love you. Então foi isso, e a música, graças a Deus, aconteceu, né?
Então são coisas que quando tem que ser, né, não tem jeito, tá determinado para ser aquilo e acabou. Então é isso, o que mais eu teria que falar da discografia? Eu estou com 13 CDs agora e 2 vinis. Esse vinil inclui aquele vinil que eu falei no início da entrevista, do Nossa Música, e um outro chamado Sindicato do Reggae, onde Luzes foi gravada nesse vinil. Depois já veio a era do CD, eu tive que transformar esse vinil em CD também. E aí, estamos aí com o projeto. Ainda não gravei um DVD, que é um dos sonhos da minha carreira ainda pretendo fazer. Só como eu sou muito perfeccionista, eu não quero fazer um DVD amador, entendeu? Aquela coisa de uma câmera e tal, e faz de qualquer jeito, não. Eu quero uma coisa bem produzida, então enquanto não pintar os apoios, bacana para contratar uma equipe legal para fazer esse DVD, então no momento certo ele virá. Então é isso, gente. Obrigado.